dar certo. Muito bem, galera, do podcast Músicos do RN, recebendo aqui com muito prazer, tá? Conheci recentemente essa cantora e professora e educadora e licenciando, e agora sei que é marketing, menina, é um caminhão de coisa. Andiara Freitas, prazer, Andiara, obrigado pelo tempo, pelo espaço e pela possibilidade de te entrevistar. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Renê, obrigada. Muito legal estar aqui. Já estou acompanhando, alguns colegas já participaram. Estou feliz também de estar aqui participando. Que legal. Fala um pouquinho de você, Andiara. Assim, eu sei que eu dei uma olhada no seu release, sei que você é de Lages, não sabia, né? Você nasceu em Lages, mas está aqui desde criança, e aí tem uma vertente da sua área que é o samba, que é super interessante, mas eu queria ouvir de você a sua história e sua realidade com a música. Fala aí pra gente. Isso, eu comecei, meu relacionamento com a arte é de dentro da igreja, né? Eu sempre participei dos teatros, de grupo de louvor, eu era regente do conjunto das crianças, né? Para você ter uma ideia. Então, eu sempre fui ponta, sempre gostei de organizar, de estar na frente, de cantar, né? Aliás, cantar era apenas mais uma coisa, porque o que eu gosto mesmo até hoje é estar no meio da arte, né? E se for para louvar a Deus, melhor ainda. Então, a gente que é maduro, né, que constrói uma família depois de um tempo, é que a gente começa a entender o porquê dos talentos, né, que a gente recebe. Uhum. E atualmente é que eu estou entendendo realmente qual é a minha missão aqui nessa terra, que é usar os meus talentos para falar de Deus, né? Então, estou me capacitando, estou estudando, fazendo a licenciatura, né? E aí a vida foi me trazendo vários motivos importantes, né? Como a pauta da inclusão. Então, eu tenho uma história muito, muito longa com a arte, né? Eu escrevo, faço clipe, a gente se vira nos 30, a gente que é nordestino especialmente, que a gente não tem recurso, né? Então, a minha primeira faculdade foi marketing, por quê? Porque eu não sabia vender meus trabalhos, eu não sabia quanto é que era um show, eu não sabia, né? Eu via que eu precisava muito de cartaz, de texto, de fotos, não, eu vou estudar primeiro isso aqui. Então, foi uma área que eu trabalhei muito tempo e cantando, sempre cantando, cantei, comecei cantando misturado, né? MPB, pop rock, reggae, forró. Aí, em 2014, eu lancei o meu primeiro disco, que foi um disco de samba. Passei também mais de 10 anos trabalhando só nesse segmento com samba. Gravei outros discos, gravei 3 discos. Eu tenho 3 trabalhos com samba, tenho um trabalho com forró, né? E tem outros que estão gravados que eu ainda nem lancei, mesmo por falta de tempo, né? Tenho alguns singles que vão sair aí, se der certo esse ano, que já estão prontos, né? Há mais de anos. Teve, assim, te cortando, teve uma professora lá, porque deixar claro aqui nessa gravação, aqui registrado que a Andiara está estagiando comigo, né? Eu leciono numa escola Exato. regular e ela é minha estagiária de licenciatura. E teve uma professora que falou comigo, assim, quero deixar isso aqui registrado, ela, acho que é a professora de ciências de lá do Colégio Ecopark, é onde a gente ensina, né? Onde eu ensino e você está estagiando. E ela falou assim, Renê, aquela menina do cabelo curtinho que está assistindo as suas aulas, como ela canta, Renê. Ela falou assim com o olho brilhando. Se eu saí com meu marido e a gente foi e a gente não conseguiu parar de ouvir ela mais e ela, meu Deus, eu fiquei encantado e ela teceu Que elogios e bom. ficou uma coisa absurda de que legal que você acha. Não, é verdade, ela é extremamente talentosa e tal, e você tem uma noção você tem um brilho, você tem alguma coisa aí, menina, na voz. Pois é, e assim, eu, não, eu fiz assim, esses cursinhos, né? Meu primeiro curso mesmo decente, né? Foi um curso de canto popular no UFRN em 2004, eu acho. Foi a primeira turma de extensão de canto. E aí, assim, como eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né?
comecei a produzir outros amigos que me procuravam, né? Comecei a trabalhar com vídeo. Aí veio a pandemia, né? Esse rapaz, todo mundo dentro de casa, aí investi mesmo pesado no conhecimento de vídeo, comecei a fazer clipes para meus colegas, clipes para mim, consegui um espaço na TV, né, para fazer um programa também que é o Toda Bossa, tem Deixa eu te lá. interromper mais uma vez. Uhum. Essa orientação que você estava dando para os seus amigos, né? Gravar o videoclipe, qual era mesmo a sua função? O que você falava para eles? Você ia para estúdio, você orientava no texto, Teve na isso, filmagem, o quê? teve alguns, por exemplo, Jane Cortez. Jane Cortez, ela compôs uma música e pediu para eu fazer. Aí me convidou tanto para fazer direção musical, escolher os músicos, escolher arranjador. Eu criei o arranjo da música dela. Eu fiz a parte tanto musical como de audiovisual. Como Sim. também fui estudar a música dela, a letra, e sugerir como é que poderia ser as cenas, né? Então, a gente contratou uma pessoa para filmar e eu fiz toda a edição do vídeo, fiz a campanha, fiz a logomarca do single dela, postei nos streams, né? E a gente fez um lançamento, fizemos uma live para contar todo esse processo. Então, é um trabalho que eu fiz, né, nesse tempo que eu gosto muito, mas eu não consigo continuar com outras pessoas porque demanda muito tempo, né? O produtor, Sim. ele é uma função muito importante, mas que eu não consigo mais fazer hoje, mas já fiz para muita gente, fiz para Pedro Neto, também um single de carnaval que ele lançou numa Ô, retrasada. mulher, eu já estava aqui com o coração estremecido, digo, vai ser minha produtora, quer ver? Ô, e a mulher... É, mas eu entendo que é uma energia que você descarrega e joga e disponibiliza, que é uma coisa absurda, gigantesca. E eu, conhecendo um pouquinho que você tem conversado comigo em off da sua vida, do que você está fazendo agora, realmente fica bem complicado, né? Conciliar, né? porque eu sou um pouco parecida com você, que a gente conversou. Quando eu estou no negócio, eu sou inteira. Eu estou ali, 24 horas pensando naquilo, o melhor que pode ser, como vai consertar, vamos melhorar. Então, como eu não consigo ser assim em tudo, então eu prefiro não fazer mais, né? Então, até os meus trabalhos, assim, poxa, como é que eu vou lançar o trabalho, né? Todo mês aparece. Ai, quero fazer aula, quero lançar um disco, quero não sei o que. Assim, poxa, que legal, procura fulano de tal. Né? Porque assim, como é que eu vou lançar de uma pessoa se eu tenho trabalhos guardados e eu não consigo lançar nem os meus, né? Não é justo Uhum, comigo, uhum. principalmente, né? Então, É. por isso que eu estou entendendo assim o meu lugar no mundo, né? Do que eu preciso fazer, quais são as prioridades atualmente. E atualmente eu estou presidente de duas associações, né? Que é a Associação Brasileira de Apoio às Pessoas com Deficiência, né? Eu tenho um filho autista. E aí direcionei todos os meus esforços de estudo mesmo nessa área, estou fazendo a licenciatura, pretendo fazer musicoterapia, depois a pós-graduação, estou fazendo pedagogia, tudo é isso, né, para utilizar a arte como uma ferramenta mesmo de reabilitação de pessoas com deficiência não, mas especialmente as pessoas com deficiência, porque elas têm uma limitação, né, de se locomover, tem limitações Exatamente. auditivas, algumas são muito sensíveis, então eu estou estudando realmente para trabalhar nesse nicho e quem sabe cantar, né? Essa professora daí do Ecopark, eu nem divulguei esse show para você ter ideia, porque eu não tive tempo. E ela lá ouvindo, eu gosto muito das cantoras mulheres, né? De Maria Rita, foi um show de samba. E o meu timbre é muito parecido com o de Maria Rita e de Roberta Sá, tanto é que as pessoas ficam, eu estou cantando e eu vejo as pessoas, igualzinho, é igualzinho, assim, mas não é nada forçado, é porque, não sei, né? Já é, né? Já é, né? Cara, assim, cada vez que eu vou convivendo, eu vou ficando cada vez mais admirado, assim, com você, né? Porque você chegou no sapatinho lá na escola para estagiar, falou comigo e tal, assim, quem, quem não te conhece, quem te compre, né? Parece uma pessoa simples, mas por trás, mulher, tem coisa gigantesca. Você faz N faculdades, já é formada, já tem um trabalho, já tem uma carreira, já. Agora, a mãe já está envolvida na defesa dos alunos
com alguma deficiência e tal, e é muita coisa. Eu me identifiquei com você em alguns aspectos, né, desse sentido também, que realmente quando eu estou envolvido, né, eu mergulho e assim, com o tempo a gente vai ganhando uma certa maturidade e o que você falou é real, a gente vai entendendo o que é prioridade, né? Hoje eu estou envolvido com educação infantil. Nunca pensei, nunca quis, nunca, não planejei, tipo assim, vou terminar a licenciatura, vou fazer isso, não, vou me envolver quando, não, nunca pensei nisso, não pensei. Mas aconteceu, a vida, às vezes, ela nos leva para alguns caminhos e a vida me levou à educação infantil. E eu estou extremamente feliz e realizado, descobrindo um novo universo. Então, assim, eu vou dando o meu melhor, vou lendo sobre o assunto, vou me esforçando ao máximo, ser a minha melhor versão naquilo que eu estou fazendo. Não sei se vou ficar nisso o resto da vida, né? Não sei, porque eu ainda tenho, já divulguei, já falei isso várias vezes, tenho um sonho de fazer uma pós na área de música, mas a vida hoje não favorece nem um sentido para mim, nem um sentido nem de tempo, nem de recurso financeiro, nem, né? Minha esposa está fazendo contabilidade e a gente investe uma grana, então é melhor que a minha esposa termine o curso dela, que a gente tenha esse equilíbrio, porque se os dois for trabalhar e estudar igual a louca, a gente não se vê mais, né? E aí a Verdade. família tem que ter um tempo para a família. Então hoje eu estou louco para estudar, continuar estudando, mas a vida não proporciona. Então, glória a Deus por isso, vamos esperar o tempo certo das coisas chegar. Então, não quero me envolver. O podcast aqui, eu comecei fazendo um investimento legal, é tanto que outras gravações foram em estúdio, mas aí o primeiro estúdio mudou, né? Assim, cobrou um valor que eu podia pagar e depois cobrou um valor, aumentou do nada que eu não podia mais pagar, então disse, cara, então tem que pensar uma outra solução. Conversei com alguns colegas e alguns me aconselharam, me deram um toque, disse, poxa, Renê, podcast é áudio, então você não precisa ir para estúdio, ser audiovisual, é legal ser audiovisual, né? A pessoa cria uma expectativa, mas se é possível você fazer só com estúdio, só com áudio, faça e tal, beleza. Aí surgiu o Dudu agora, estava falando com você em off, agradecer de coração. Aí o tempo, aí surgiu uma nova escola para me trabalhar e o tempo de gravar em estúdio ficou mais puxado, né? Mas eu vou continuar aqui da melhor forma possível, gravando online. Já tenho alguns nomes aqui, tenho falado para agendar para os próximos sábados e domingos. Geralmente eu gravo no final de semana, que é o tempo que eu tenho. Vou fazer a minha melhor versão. Surgiu a possibilidade com uma produtora que é a Brígida, você conhece a Brígida? Sim, Pronto, sim. a Brígida tem conversado comigo e quem sabe ela me ajude a produzir. Se não for com Brígida, eu vou tentar conquistar o coração da Andiara para me ajudar. Mesmo ela não tendo tempo, porque assim, eu gostaria demais de fazer com que esse meu projeto aqui ele se transformasse em algo maior, não porque eu quero ser grande, mas porque eu acho que eu iria abençoar e divulgar muito mais pessoas e muito mais trabalhos, né? Por exemplo, às vezes teve uma vez que eu convidei uma pessoa para fazer entrevista, ela disse, poxa, Renê, quem sou eu para você estar me chamando para entrevistar? Eu vi que você entrevistou o Jubileu, Carlos Henrique, não sei o que, você está me convidando por quê? O cara ficou assustado, disse, porque o meu projeto não é para divulgar só pessoas grandes, pessoas que já têm uma carreira consolidada, mas para entrevistar pessoas pequenas que ninguém vê. E eu quero dar o espaço para essas pessoas, né? Inclusive, eu estou conversando com o cara da sonoplastia, o cara que faz o som de alguns eventos. Ninguém conhece o cara, às vezes, a não ser nos bastidores, mas eu quero que as pessoas vejam a cara dele, conheçam a história do cara que começou pequeno e hoje produz grandes músicos. Por que não, né? Por que não Isso. entrevistar outras vertentes, né? Já tenho conversado com o Yuri, cavaquinista, que disse, cara, eu quero fazer uma pegada só de samba. Então, eu lembro aqui, eu acho que você é uma das poucas, se não a única, que eu entrevistei dessa área do samba, né? Mas
Depois eu quero pegar outros nichos, claro. Estou conversando com alguém do metal, rock and roll pesado, não é minha praia, mas por que não dar o espaço, né? Diara, falando menos de mim, mais de você, vamos lá. Fala um pouquinho de quem você já trabalhou, do samba, com quem você já cantou e qual as suas intenções como cantora do samba. Acho que você estava me falando que você quer reduzir um pouquinho mais, continuar cantando mais, cantando menos, por causa da instabilidade de ser só uma profissional da noite, do samba, né, da parte show business e tal, e você quer ingressar um pouquinho na educação e conciliar esses dois. Fala com quem você já trabalhou e qual os seus planos assim como cantora. Vixe, eu já trabalhei com muita gente, assim, do samba, né? Quem produziu os meus discos, meus dois primeiros discos foram o Jubileu, né? Jubileu e o irmão dele, Beethoven. Eles já me acompanharam também em alguns shows de lançamento dos trabalhos, mas de noite mesmo, né? Acho que quase todos, né? Muita gente tocou. Quem me acompanha, minha Paulo Pereira me acompanhou, Arthur Canuto, Pedro Paulo, Pedro Neto, Robinho, né? Atualmente eu faço parte de um coletivo que é o Clube do Samba Potiguar, e nós mesmos fazemos na nossa roda de samba, né? Nós somos várias bandas juntas, então eu precisei reduzir a questão de bar, né? Porque o baile ele é muito maçante, né? Muito tempo, tem que estar toda hora procurando lugar para fazer show, e tem a questão do tamanho da banda, né? A pessoa, venha fazer uma roda de samba, voz e violão. Não existe roda de samba, voz e violão, né? Tem que ter mais gente, né? Não, não dá. Então, eu comecei a diminuir o ritmo de shows, porque os valores são muito baixos, né? E assim, como eu já estou nessa estrada há muito tempo, eu não gosto de pedir ao músico para ele ir pagando muito pouco, porque tira o tesão dele, né, de tocar. E assim, meu repertório ele não é um repertório fácil, porque além das músicas dos clássicos e tal, eu gosto de cantar músicas complexas, eu gosto de cantar João Bosco, eu gosto de cantar Paulinho da Viola, eu gosto de cantar músicas que as pessoas não costumam ouvir e que quem vai tocar vai ter um trabalhinho para estudar, né? Tem as minhas músicas também que eu sempre canto, né? Então eu tenho reduzido a quantidade de shows por causa disso. Eu estou mais querendo ficar, sei lá, com um ou dois shows por ano em teatro, né? Porque aí eu tenho mais tempo de preparar um show legal, de ensaiar do jeito que eu quero, cantar as músicas dos meus discos, né? Eu pretendo futuramente lançar esses 3 singles que estão aí guardados e depois disso fazer um show de lançamento do primeiro disco, né? Vamos fazer ano que vem, fazem 10 anos do primeiro álbum. Então, estou querendo fazer aí um show de comemoração desses trabalhos que eu já lancei. E, paralelo a isso, eu pretendo fazer lançamentos tanto na área de educação, né? Que eu tenho uma pessoa que me estimula bastante a compor para as minhas aulas. Então, eu pretendo lançar músicas infantis, né? De educação com muito movimento. Já hoje mesmo eu já pensei em uma, né? De um exercício que eu vou praticar. Então, pretendo juntar isso, talvez lançar um EP com 5 músicas daqui para o ano que vem. E também fazer lançamentos de músicas gospel, né? Que é uma área que tem tocado muito no meu coração ultimamente. E eu sinto que eu preciso também, né? Poxa, eu canto tanto, né? As pessoas conhecem tanto a minha voz, gostam tanto de ir, né? E eu não quero assim radicalizar, não vou mais cantar nada, vou cantar só gospel. Eu acho que não precisa ser assim, né? Eu quero incluir no meio do meu show uma música que fale sobre Deus, né? Porque Deus cabe em qualquer lugar, né? Cabe num aniversário, cabe numa festa, cabe num bar. Inclusive tem vários sambas que falam sobre isso, né? O Chão de Pilares. São pessoas que eu não sei se são evangélicas ou não, mas que já falam sobre Deus, né? O Zeca Pagodinho fala sobre Deus, né? Então eu pretendo incluir essas músicas falando, pode ser um samba ou não, não sei, mas
Eu quero aumentar o meu repertório com músicas que falem sobre Deus, sobre o amor, né, sobre perdão, porque eu entendo que isso também faz parte da minha missão aqui, que eu preciso usar os meus talentos para falar mais sobre Deus e não apenas sobre o que eu gosto, sobre o que eu acho que é bacana. Interessante, assim, aqui já tem várias vertentes, né? Primeiro, vamos falar aí, você falou da valorização do músico. Barzinho é muito difícil mesmo, né? Assim, todos não tenho essa vivência, nunca quis, mas todos os músicos que eu converso e falo sobre o assunto, fala dessa questão tanto da grana, né? Que geralmente os proprietários querem pagar muito pouco, né? Por algo É, muito bom, né? Você falou ainda, exatamente. faz uma roda de samba, voz e violão, roda de samba, voz e violão, essa é um, né? Não dá. Que legal a sua preocupação em valorizar o músico, dizer, pô, tem que pagar e pagar bem, porque o que eu vou fazer é de muita qualidade. Essa questão de reduzir, eu vejo como uma questão de maturidade, né? Você vai amadurecendo e você não vai aceitando, vai chegar uma época que você não começa, você não quer mais aceitar qualquer trabalho, né? Agora você é mãe de família e mulher estudiosa e tal, e pô, não aceito qualquer trabalho. No começo, você pega tudo que aparece, você cata, né? Mas chega uma hora que você vai amadurecendo e vai escolhendo. Isso mostra que você está amadurecendo. Isso é interessante. Uma questão que você citou aí, mas essa já é polêmica, existe dois pensamentos, dois lados sobre você ser uma cantora popular e ser uma cantora gospel e utilizar as duas vertentes. Existe uma parte da igreja que não vai aceitar, não vai abraçar. Existem igrejas que não entendem isso, É. existe, né, porque existe uma parte doutrinária nas igrejas que é igreja que ou você vive só para Deus ali, canta só para Deus, existe igrejas que aceitam você fazer esse trabalho porque entende que é a sua profissão, que é o seu ganha-pão, né? Eu tenho um irmão que é pastor, hoje ele é pastor da DEVEC, do pastor Silas Malafaia, em Curitiba, e teve uma época, não converso mais com ele sobre isso, mas teve uma época que eu conversei bastante com ele a respeito disso. Eu como músico e ser um músico e tocar música popular e tal. Agora eu estou ensinando a música Cálice, Chico Buarque, para os meus alunos. Estou ensinando essa música. Eu sou cristão e toco na igreja. E aí, você está ensinando Chico Buarque, cara? Como é que pode, não sei o quê? Eu digo, tá, vamos lá. E eu conversando com esse meu irmão, e ele assim, mostrou um pensamento como pastor inteligente, como ele trata na igreja dele, como ele pensa, e eu fiquei besta, assim, de bobeira, de caramba, que legal o pensamento do meu irmão. Ele falou assim: é engraçado, você não quer que o músico cante fora da igreja e tal, mas não quer sustentar o músico. O músico, sei lá, ele é pai de 2 filhos, tem uma família para sustentar e sustentar dignamente, não viver, né, só comendo e não tendo recurso para absolutamente mais nada. Não existe isso. O ser humano não vive só de comer. Né? Se pegar um ser humano e colocar dentro de uma casa e dar só alimento para ele, ele vai virar um trapo humano. A gente não vive só disso. A gente precisa de mais para ter uma vida, uma mente saudável. E ele fala, Andiara, assim, que se a igreja quer que o músico não cante em nenhum lugar, então banque o músico, sustente. Principalmente, por exemplo, uma cantora, baita cantora como você. Poxa, Andiara, não quero que você toque e a igreja vai te sustentar, você vai viver para tocar e tal, né? E Ou criar uma bênção, carreira, aí pô, seria legal. Mas a ou igreja quer? bênção. Não Não quer. quer. Teve uma época que uma igreja me dava uma ajuda de custo, a igreja falava mal de mim, mas eu limpava a igreja, ensinava, tinha uma escola de música que eu ensinava de graça, eu pregava, eu limpava banheiro, eu abria a igreja, eu fechava a igreja, teve uma época que eu morei dentro da igreja, e a igreja me dava uma ajuda de custo, não era salário, era ajuda de custo, quando podia. E os membros falavam mal de mim. Eles diziam assim, isso aí quer fazer mais nada e tal. Eu perdi a viver para a igreja e tal. E com o passar do tempo,
comecei a abrir os olhos para isso e dizer, olha, cara, a igreja não vai me sustentar, ela não tem condições, e mesmo assim, se fizer isso, ainda vão falar mal de mim. Então, por que eu vou ficar aqui e as pessoas vão falar mal de mim se é uma coisa que eu estou fazendo de coração? Então, é uma questão muito polêmica, né? A Bíblia diz assim, que aquele que come carne, o que não come, não fale mal. Aquele que come só verdura, né? Tem um texto que fala, eu estou parafraseando aqui, mas é referente a isso. Se não estou enganado, é Paulo que fala isso. Então, assim, não vejo nada demais você ser cantora de samba e cantar na igreja. Eu não vejo, mas tem pessoas que não vão te ver com bons olhos, vão falar mal de você, não vão aceitar essa vertente. É uma visão e tudo bem. A Bíblia diz aquilo que não vem de fé, né? É pecado. Então, se tua fé está em paz com isso, então é paz, tudo bem. Se você não está em paz, aí, na minha opinião, não faça. Por exemplo, eu nunca quis, nunca me senti bem, nunca quis, nunca desejei tocar na noite. Não, se surgir um trabalho, alguma coisa específica, sei lá, poxa, Renê, vem fazer uma participação aqui e tal, vou lá, faço, gravo, estudo, beleza, mas recentemente o Yuri me chamou, disse, poxa, Renê, vamos lá, surgiu um trabalho aqui, eu te encaixo. Eu disse, tá, cara, não quero, porque se eu for, eu vou sofrer. Eu vou sofrer com você, eu vou dar o meu melhor, eu vou ficar fissurado, viciado, eu vou fazer o melhor arranjo, a melhor versão para fazer algo muito profissional, de alto nível. Então eu não quero, porque eu não estou a fim de sofrer. Minha vida hoje não comporta. Então é uma questão muito polêmica, né? Assim, É. você ser cantora da noite e cantar na igreja. Uma Não, outra coisa, eu não canto na igreja, né? sim, Justamente por isso, porque eu não quero dar margem para esses julgamentos, né? sim, sim. Eu passei, minha família toda é cristã, eu sempre, né, estive na igreja e eu passei um tempo afastada por isso, porque numa crise de identidade, se como assim, né? Fiquei meio afastada de ir uma vez no mês, né? Me afastei mesmo porque eu pedi a oportunidade, eu passei por algumas igrejas e eu percebi essa rejeição, assim, não, ela não dá certo, né? E hoje não, hoje sempre existe uma exortação na igreja que eu estou frequentando hoje, que é a Nazareno, sobre nós participarmos dos ministérios, né? E assim, hoje eu estou muito tranquila, assim, pastor, eu sei cantar, eu tenho esses talentos, né? Mas ultimamente eu prefiro ficar aqui no berçário, né? Que é onde a minha agenda cabe, né? Porque eu não quero sofrer, né? E também não quero ser motivo de discórdia, né? Dentro da igreja, porque eu sei que isso realmente é uma questão polêmica, né? Por exemplo, esse meu irmão, que é pastor, quando ele pede exclusividade do guitarrista, ele me falou de um guitarrista. Ele chegou numa igreja e a igreja estava em crise, sem músicos, sem louvor, sem nada. Então ele foi em uma outra igreja da mesma denominação e que tinha muitos músicos e tinha um no banco muito talentoso, no banco, sentado, sem fazer nada. Ele foi lá, chamou o cara e disse, cara, eu preciso de alguém como você. Vem para minha igreja, eu falo com o teu pastor aqui e tal, com certeza ele vai te abençoar, né? Ele não roubou o membro porque era da mesma denominação e ele falou, o cara estava precisando, ele disse, eu te sustento, você vai ser meu principal músico e o banco casa, tá o plano de saúde para sua família. Agora eu quero Oh, exclusividade. glória. É. Então, aí o cara foi e tal. Então, o pensamento do meu irmão é esse, se eu vou exigir exclusividade, mas eu tenho o direito de cobrar exclusividade, né? Ele foi contratado pela igreja, ele Sim, é um é um funcionário, ele é, trabalho. ele é um funcionário da igreja, então ele quer exclusividade nesse sentido. Mas o cara vem cobrar exclusividade, tipo assim, eu quero que você passe fome, necessidade, e para cantar aqui. Assim, uma coisa irreal para mim, assim, sabe? Uma coisa que não cabe Não na minha funciona, concepção, exatamente. né? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Você é digno do seu salário. Então, você quer exclusividade? Então, sustente o músico, mas não é da nossa cultura aqui nordestina, né? No Nordeste, em alguns lugares do Brasil, sim, os músicos são remunerados e bem remunerados e contratados como exclusivos, mas não é da nossa cultura, né? É mais É, cultural, às vezes, o pastor
ser sustentado, né? Tem um pastor vivendo ali para a obra e tal, mas músico não, né? Mas é um ministério dentro da igreja muito importante, que é o músico, né? Sim, Porque um músico contratado, ele pode ensinar, preparar outros músicos, né? Ele pode ministrar também, ele é um ministério, é um sacerdócio também, né? exato. Então eu sou desse adepto. Interessante, por exemplo, você não sabia, eu congreguei na Nazareno, gosto bastante da Nazareno, congreguei 1 ano e meio na Nazareno, toquei e tal. Então hoje eu sou meio assim para tocar. Por exemplo, hoje na minha igreja eu não estou tocando, teve uns probleminhas aí, não estou tocando, não estou querendo. Só, pastor, não vim para cá para tocar não, nem para cantar, não é a minha, não foi a minha intenção. Minha família está acolhida, meus filhos amam, minha esposa está se sentindo bem, glória a Deus, tô quietinho aqui na minha vida é muito corrida e tal. Hoje eu entendi que se eu quiser me envolver um pouco mais dentro do louvor, dentro da igreja, eu preciso dispor tempo, disponibilizar tempo, abrir mão de menos um trabalho, alguma coisa assim, para disponibilizar. Se não for assim, também não quero mais.